Olá, hoje a gente vai mergulhar num argumento teológico bem provocador sobre um desafio super atual. O que acontece quando valores modernos batem de frente com os fundamentos de uma fé tradicional? O autor que vamos analisar aqui levanta uma questão essencial. Essa adaptação toda é uma evolução natural ou uma erosão silenciosa da fé? Vamos investigar isso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com o dilema central, depois explora a tese principal do autor, vê um argumento em ação, analisa uma parábola que ilustra tudo isso e, por fim, chega no veredito do autor. Então, para começar, um dilema moderno. Tudo parte de uma pergunta que vai direto no coração de uma tensão muito real que a gente vê no mundo de hoje. A questão central que o autor coloca na mesa é essa. Dá para abraçar valores seculares modernos e, ao mesmo tempo, manter uma identidade religiosa tradicional que seja autêntica? Essa pergunta é o ponto de partida de toda a análise dele. E a resposta, bom, ela pode surpreender. Ok, essa é a pergunta. E a resposta dele? Como a gente vai ver, ela é bem direta e, para alguns, pode até soar um pouco severa. Vamos entender como ele desenvolve essa ideia. O ponto crucial do argumento é o seguinte. Na perspectiva desse autor, incorporar valores modernos não é uma simples evolução da fé. Pelo contrário, para ele, é como se fosse um abandono silencioso, passo a passo, dos seus princípios mais fundamentais. E para dar uma dimensão da gravidade disso, o autor nos lembra do contexto histórico. Como a citação aponta, no passado, desvios como esses eram tratados com extrema seriedade, muitas vezes resultando na exclusão total da comunidade. Certo. Mas para não ficar só na teoria, o autor aplica essa tese toda a um exemplo bem contemporâneo, bem específico. Isso torna o argumento muito mais concreto. O estudo de caso dele foca em grupos que se identificam como ortodoxos, mas que adotam uma postura de tolerância em relação à homossexualidade. Segundo o autor, isso cria uma contradição que não dá para conciliar com a lei da Torá, que ele afirma é bem explícita sobre o assunto. E aqui a coisa fica bem interessante. O autor mostra como essa contradição, essa única mudança de postura, acaba gerando um efeito dominó que derruba 3 pilares da fé. Primeiro, a imutabilidade da Torá, já que estaria se normalizando algo que o texto sagrado proibiria. Segundo, a profecia de Moisés, pois se a Torá estiver errada aqui, isso sugere que o próprio profeta errou. E terceiro, a justiça de Deus, pois implicaria que Deus pune as pessoas por algo que seria parte da natureza delas, algo sobre o qual não teriam controle. É um ponto complexo, né? Para ilustrar isso de uma forma mais clara, o autor usa uma ferramenta narrativa clássica, uma parábola. Ela serve como uma poderosa alegoria para todo o argumento dele. A história começa numa ilha isolada, onde um mestre chamado Moisés chega e introduz 2 coisas revolucionárias: a madeira, de uma floresta que ele mesmo plantou, e a arte de construir com ela. Esse Moisés da história, ele oferece 2 tipos de conhecimento. De um lado, a madeira, as habilidades práticas, o material bruto, aquilo que é visível. Do outro, as lições, os princípios abstratos, a sabedoria oral que dá sentido à madeira e é essencial para construir algo que dure. E aqui está o aviso de Moisés, o coração da parábola. Ele deixa bem claro que a madeira, o texto bruto, não é suficiente por si só. Sem as lições orais, ou seja, a tradição que interpreta o texto, as estruturas inevitavelmente vão desabar. E o método funciona, viu? Por milênios, enquanto os ilhéus seguem à risca os ensinamentos de Moisés, tanto a prática quanto os princípios orais, tudo o que eles constroem é sólido e duradouro. A estabilidade vem da fidelidade ao sistema original. Mas aí, claro, surge uma figura para bagunçar o coreta. Arav Rav. Ele personifica a impaciência e a rejeição da tradição. Ele quer os resultados sem o processo. Quer usar a madeira sem se aprofundar nas lições que dão a ela sua força. Isso cria uma divisão clara na ilha. De um lado, os alunos de Moisés, que com disciplina e estudo criam obras que duram gerações. Do outro, os seguidores de Arav Rav, que, ao ignorar os princípios, vivem um ciclo frustrante de construção e colapso. A parábola também dá uma explicação psicológica para o crescimento do grupo de Arav Rav. O caminho dele, embora leve ao fracasso, é mais fácil e rápido no começo. A disciplina do estudo rigoroso é difícil, né? Já a promessa de ação imediata é sedutora. Com o tempo, esse caminho de menor resistência acaba atraindo mais seguidores. Chegamos ao veredito final. Agora é a hora de conectar os pontos. O autor usa essa parábola para dar seu parecer final sobre aquele dilema com o qual a gente começou. E aqui a gente decodifica a alegoria.
A madeira, o material bruto, é a lei escrita, a Torá. As lições orais são a tradição interpretativa transmitida ao longo das gerações para dar sentido ao texto. Os alunos de Moisés são os fiéis que seguem ambas. E os seguidores de Arav-Hav são aqueles que, segundo o autor, tentam usar a Torá, mas a interpretam através do filtro de valores externos, resultando numa fé instável, como as casas que desmoronam. E aqui está a conclusão do argumento. Para o autor, o rótulo de ortodoxo perde todo o sentido se a tradição interpretativa, as lições orais da parábola, for abandonada. Na visão dele, quem faz isso não está mais seguindo a linhagem de Moisés, mas sim a de Arav-Rav, o construtor impaciente. A declaração final do autor é intransigente e poderosa. Ele afirma que, na sua visão, a fé é um sistema totalmente interligado. Remover até mesmo uma peça fundamental já é o suficiente para desmantelar toda a estrutura. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além deste argumento específico, sabe? Ela se aplica a qualquer sistema de crenças, religioso, filosófico ou até político. Em que ponto a adaptação se torna de fato o abandono? Onde exatamente está a linha entre uma evolução saudável e uma erosão fatal? Uma questão para a gente refletir.